Então, olha só, gente, como que tá a nosso cronograma? Bom, aqui a gente tem no dia 14, que é hoje, vamos falar de criatividade. Temos uma atividade, que é um questionário, vale 4 pontos, né? E daí ele vai do dia 11, né, que começou na segunda-feira, até o dia 17, beleza, tá? Na semana que vem, dia 21, a gente vai ter uma aula falando de modelos de negócios, né? E aqui no dia 28, teria um conteúdo falando de funções gerenciais e áreas funcionais. O que eu fiz? Eu joguei a prova para cá, tá? Então, agora, como que vai ser? A gente vai, deixa eu copiar tudo isso aqui e jogar aqui, tá? Então, como que vai funcionar agora? A gente vai pegar isso aqui, jogar aqui, tá? E possivelmente a atividade da semana que vem vai valer um pouquinho mais, tá? Por quê? Porque eu preciso tirar de onde, né? Eu tenho uma semana a menos, eu peguei e coloquei esse conteúdo para lá. Por que eu tô querendo liberar, né? Esse dia aqui. Eu vou ver que eu coloquei também a data e tá certo colocar a data. É só aqui. Por que eu tô querendo fazer isso, gente? Porque em termos práticos, eu quero que vocês tenham uma semana para, se acontecer alguma meleca, exista tempo hábil da gente pegar, sentar, corrigir, reverificar. Porque eu não sei se vocês já deram uma olhadinha, o nosso cronograma está super apertado, tá? De correção, de matrículas, de tudo, tá? E, inclusive, vários de vocês já me procuraram no privado para conversar sobre o retorno às aulas, o que vai ser presencial, o que não vai ser presencial. Gente, só vai ser presencial disciplinas de natureza prática, tá? Que dependem de laboratório, que realmente não é possível fazer à distância. Então, tipo, em termos práticos, quem que vai voltar? Gente, assim, só disciplina de laboratório mesmo, tá? A maioria não vai. A minha disciplina vai voltar? Provavelmente não, tá? Alguma disciplina do primeiro semestre vai voltar? Provavelmente não, né? Então, por exemplo, o Gabriel, que já está formando, não vai ter disciplinas presenciais, a Rafa também. Então, assim, de verdade, eu sinto muito, muito mesmo, tá? E todo mundo aí que é calor, então, por exemplo, o Vinícius, o Diego, infelizmente, gente, só no semestre que vem vocês vão de fato conhecer os colegas, tá? Porque nesse eu acho que não vai ter, né? O Gabriel tá falando que tá com saudades do presencial. Gente, assim, olha, Gabriel, o único consolo, cara, o único, eu sei que não vale muita coisa, é que pandemias acontecem, sei lá, a cada 100 anos, né? Então, você provavelmente nunca mais vai passar por algo assim da vida, mas eu fico triste que o Gabriel tenha perdido todas as festinhas, todas as comemorações aí que geralmente tem, né? Então, festão, essas coisas, o Gabriel perdeu. Mas, por outro lado, o Gabriel é um menino super novinho, sabe? A Rafa também. Enfim, vocês vão ter chances de, depois de formados, irem festar as festinhas e tá tudo certo, tá? Mas, né, você fez bem de se preservar. Você tá saudável, tá bem aí também, porque você se cuidou. O Gabriel tá falando que vai se formar online, né? Enfim. Ai, gente, isso é chato, né? Eu, sei lá, também não posso falar muita coisa, porque quando eu era universitária eu já não ia muito pra festa também. Sinceramente, eu sempre fui uma pessoa meio chatinha. Meus colegas de turma eram super legais. Eu é que era meio chata mesmo, sabe? Mas, enfim, tá? O que tá acontecendo com a gente no presente momento é isso, tá? Tem mais algum provável formando aqui? Né? Eu acho que a Mariana é provável formando. A Mariana é. A Rafa também. O André e o Thiago são também, não são? O Iago também. Oi, André. O André ligou e desligou o microfone. Deixa eu você falar. O Thiago também. Enfim, muitas pessoas, vários de vocês estão aí, são prováveis formandos, né?
E, gente, olha, eu só torço para que vocês façam algum tipo de comemoração, sabe? Sei lá, faz um churrasco, faz alguma coisa, porque senão meio que não faz diferença, sabe? Os dias passam iguais, né? Não é que a faculdade não faça diferença, não é isso, tá? Mas às vezes, né, precisa de algum tipo de celebração simplesmente para marcar o passar do tempo, tá? Então, dada a possibilidade de vocês, façam alguma coisa assim, sabe? Então, ó, a gente estava falando uma coisa que a turma de vocês não tem a tradição é de fazer festão, tá? E aí eu vou ser bem sincera, eu também tenho pensamentos dúbios quanto a isso, né? Há quem super goste, desculpa, gente. Há quem super goste de fazer festão, há quem não goste, né? E eu acho que é uma coisa muito pessoal. A Mari tá falando que queria muito. Mari, eu adoro festas, né? Gosto muito mesmo. Eu acho que uma das melhores festas de formatura que eu já fui na vida foi da minha enteada, que foi ali em Uberlândia, no Palácio de Cristal, que inclusive eu nunca vi um lugar tão bonito quanto aquele. É, mas quando eu fui formando, eu não fiz questão de fazer. Mas isso também porque, gente, eu estava tão quebrada financeiramente falando, que não tinha de onde tirar também, né? Então, assim, com outros fatos, não há argumentos, né? Eu não tinha de onde, eu fiz. Mas o que peça, eles já me chamaram de casamento, de formatura, de tudo, fui em todas, né? Mas nem casamento eu fiz, pra vocês terem ideia, sei lá, eu casei numa terça-feira. Fui no cartório, casei numa terça-feira, avisei minha família meses depois. Então, eu também sou uma pessoa meio esquisita. Mas, ó, sem mais delongas, tá? A gente estava vendo na semana passada sobre criatividade. Ficaram faltando alguns tópicos falando do plano de negócio. A última parte que ficou faltando do plano de negócio foi do capital de giro, tá? Se eu não me engano. E por isso que eu perguntei para vocês como que está indo o trabalho de vocês. Então, o grupo das meninas aí já começou. Então, eu vou fazer dessa vez uma ordem diferente. Como eu quero falar muito com vocês sobre criatividade, eu vou voltar ao tópico criatividade e só depois eu vou voltar no restinho da aula e eu falo sobre o plano de negócio, sobre a parte financeira, tá? Até porque, franco e sinceramente, já tem registrado nos vídeos como faz passo a passo da etapa financeira, tá? Então, eu acho que aqui é mais importante a gente discutir algumas coisas, né, relacionadas à criatividade. Então, ó, só recapitulando uma conversa de semanas atrás. Por que a gente associa criatividade a grupos? Porque, gente, uma pessoa, ela é perfeitamente capaz de ter uma ideia absolutamente inovadora, tá? Então, a Rafa, o Diego, o Gustavo, a Isadora, vocês todos, aliás, as Isadoras, aqui a gente tem duas, todos vocês são absolutamente capazes de criar uma inovação, assim, radical, inovadora, maravilhosa, uma coisa assim, sabe? Super show, né? Mas vocês são capazes de se manterem criativos ao longo do tempo, sabe? Aí pensando em termos de trabalho, vocês são capazes de, ao longo da vida profissional de vocês, desenvolverem sempre ideias maravilhosas, conceitos maravilhosos, com a frequência, né? E com a produtividade que uma empresa pede? Gente, eu acho muito pouco provável, tá? Muito, muito, muito provável mesmo. Então, o que as empresas fazem? Elas investem em contratar as pessoas mais criativas possíveis, tá? Então, por que essas empresas de inovação, sei lá, Apple, Google, né, elas investem tanto dinheiro na capacitação de funcionários e pagam salários super elevados? Porque eles sabem que criatividade traz dinheiro. E sabem também que criatividade, quem traz é grupo, não é um único indivíduo, tá? Não é. Existem exceções? Existem. Por exemplo, Steve Jobs. Steve Jobs, ele tinha ideias muito bacanas de produtos, mas vamos lembrar uma coisa importante. O Steve Jobs, ele era uma pessoa, ele tinha ideias de conceitos de negócios, mas ele mesmo não sabia fazer nada.
ele não entendia de programação, ele não era bom matemático, ele, de novo, contratava pessoas que executavam as ideias deles, tá? Então, é por isso que quando a gente fala de criatividade, geralmente, a gente está falando também de grupos. Bom, eu vou aproveitar e dar boas-vindas para a Alice. A Alice acabou de entrar. Alice, seja muito bem-vinda. Eu espero que tudo esteja bem com você, tá? E daí, na aula passada, né, a gente parou falando basicamente das etapas de formação de grupos, né? Que são essas 5 etapas. Então, até aí sem novidades. E também nós comentamos que a humanidade, ela basicamente se une em grupos por necessidade biológica, tá? Por que por necessidade biológica? Porque, gente, o motivo pelo qual a espécie humana se tornou dominante no planeta foi porque nós aprendemos a dividir tarefas, né? Porque muito rapidamente a humanidade percebeu o seguinte: para que ela pudesse se constituir, para que ela pudesse crescer, para que pudesse criar seus descendentes, ela precisaria dividir tarefas, tá? Então, ou seja, a gente está aqui num grupo que está agora com 12 pessoas. Significa dizer, por exemplo, que, sei lá, a primeira fileira de nós, né? Ou seja, eu, Diego, Vinícius e Isadora iríamos caçar, né? A fileira do meio, o Gabriel, a Rafaela, a Mariana e o Thiago iriam provavelmente cultivar, né? O Gustavo, a Isadora, o André e a Alice, com muita certeza, tá? Eles iriam, no caso, cuidar das crianças e cuidar ali do ambiente, proteger o ambiente de predadores que poderiam invadir, tá? Isso barra cozinhar, barra cuidar dos descendentes da tribo toda. Foi essa possibilidade de divisão que fez com que a gente se tornasse a espécie dominante. Por quê? Dificilmente, por exemplo, a Rafaela conseguiria caçar, pescar, cozinhar, cuidar de criança, construir casa com eficiência, sem grande desgaste. Então, a humanidade se tornou dominante porque ela conseguiu criar grupos. E mais do que grupos, a comunidade, né, esse grupo, criou uma estrutura de existência. O que é essa estrutura de existência? Basicamente, são elementos que dão liga a um grupo, seja ele qual for, tá? No nosso caso, no nosso passado histórico, então, para começar, a sociedade humana evoluiu de pequenos aglomerados, tá? Esses pequenos aglomerados, eles tinham entre 14 e 30 indivíduos no máximo, né? E se tratava de um aglomerado de indivíduos que era nômade, ou seja, viajava de lugar em lugar, procurando lugares assim que fossem mais propícios à caça, que fossem mais propícios à pesca, né? E quando acabava a caça, quando acabava a pesca, mudava de novo, tá? O que aconteceu com o passar dos anos? Primeiro, que a humanidade aprendeu a plantar, dominou o fogo, e também tem uma coisa importante: a humanidade criou histórias, tá? O que significa isso? Quando a humanidade começou a criar histórias, ela criou elementos de ligação, tá? Então, sim, crença em seres superiores, crença em algo divino, religiões, todas essas histórias, né, ou mitos de criação, eles foram importantes como elementos integradores das pessoas nas sociedades antigas, né? E esses mitos, né, essas crenças, criaram também normas. E essas normas integraram as pessoas, né? Então, por exemplo, uma tribo pré-humana, digamos assim, que não sabia por que é que chovia, que não sabia por que chovia, eles criavam crenças em que, por exemplo, sei lá, alguma divindade estaria brava, né, estaria chorando. Então, a humanidade criou histórias, tá? Essas histórias deram estrutura à humanidade, tá? Então, todas as crenças religiosas, mitos de criação, elas têm uma função básica: estrutura grupal, tá? Então, tanto essas crenças quanto a habilidade humana de contar essas histórias unem, tá? E aí eu vou contar uma coisa para vocês.
Algum de vocês aí é fofoqueiro? Ou algum de vocês gosta de ouvir histórias de outras pessoas? Não sei você, mas eu adoro, tá? Rafa tá dizendo que ela é... Gente, aí, Rafa, eu vou falar uma coisa para você. Você não é fofoqueira, você é uma historiadora de vida real, ponto. Gente, o que historiador faz? Conta a fofoca da vida alheia, tá? Eu já falei para vocês que eu sou uma historiadora frustrada. Então, toda vez que vocês escutarem de alguém fofoqueiro, calma, né? Historiador de vida atual, tá? Muito bem. Novo título, muito bem, Flor. E aqui para nós, tá? Eu faço uma diferença, né? Eu acho que a pessoa, assim como a Rafa, tenho certeza que ela tem uma noção muito adequada daquilo que deve e do que não deve ser falado, e a Rafa com certeza não vai ficar inventando histórias da vida dos outros, né? Comentários, né, que nem a gente fala, não tô fofocando, tô comentando, é verdade, tá? Tem uma diferença enorme entre você comentar coisas que de fato aconteceram, tá aí, a gente comenta mesmo, tá? E você criar histórias com objetivos maledicentes, né? Tem uma diferença enorme, e isso eu tenho certeza que a Rafa não faz, eu também não faço, né? E eu também acho que vocês todos, em maior ou menor medida, são um pouquinho fuxiqueiros, mas né, é ok você ser um pouco tímido quanto admitir isso, porque as pessoas levam para o lado negativo. Mas a triste realidade, gente, é o ser humano fofoca. E o ser humano usa essas histórias, tá? Então, ó, mitos de criação, religiões e também as fofocas, elas integram, tá? Esses fatos ajudam a criar liga social. Então, quando você, por exemplo, está em um grupo de amigos, está em um grupo familiar, vocês vão fuxicar da família, vão fuxicar de amigos, vão fuxicar de famosos. Gente, olha, isso traz liga social, né? A sociedade gosta de falar da sociedade, pessoas gostam de falar de pessoas, e isso também nos torna muito humanos, tá? Então, não é exatamente ruim. Como eu disse, o que é péssimo. Criação de histórias fantasiosas, malucas, isso, inclusive, traz problemas legais, né? Então, o que é a estrutura de um grupo? A gente tem esses 4 fatores, tá? A estrutura então, para começar, é tudo aquilo que dá liga, tá? É tudo aquilo que une pessoas em torno de um objetivo. Primeiro elemento de um grupo são as normas, tá? O que são essas normas? São normas de desempenho. Existem grupos que têm normas de alto desempenho e grupos que têm normas de baixo desempenho, tá? Então, trocando em miúdos. Quem aí já se envolveu com amizades erradas? Algum grupo de amizades que não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, não quer saber de fazer nada. Quem aí faz parte de um grupo desses? Ou, aliás, não agora, né? Já fez parte de um grupo desses. Bom, talvez vocês estejam um pouco tímidos, com um pouquinho de sono, mas, ó, o Léo já colocou a cara na janela. O Thiago está comentando que ele também. Gente, eu também, sabe? Especialmente na adolescência, é muito comum a gente querer conhecer pessoas diferentes e a gente se encanta com as pessoas mesmo, tá? Então é muito normal que a gente se una a pessoas que são nem estudam, nem trabalham, nem nada, tá? Qual é o problema disso, né? Olha, o André tá aqui falando que ele já participou muito, era da galera do fundão. Beleza, André. E eu acho, né, especialmente na adolescência, quando você é mais jovenzinho, você está descobrindo, você está contestando coisas, você está testando o mundo de uma forma diferente, tá? Então, você vai fazer amizades diferentes? Vai. Agora, vocês já repararam que mãe, pai, vira e fala assim, né? Cuidado com as amizades. Ou a Bíblia, para quem é religioso, diz assim, diga com quem você anda, que eu direi quem você é. E vocês falam,
Ah, imagina, esse povo velho fica enchendo o saco, não sei o quê. Gente, eu vou falar uma coisa. A ciência mostra que o pai e a mãe de vocês, e também a Bíblia, em alguma medida, está certa. Pelo menos em relação a essa questão das companhias. Por quê? Nós somos indivíduos que dependem do grupo, tá? E nós temos uma necessidade biológica de estar em grupos. Ou seja, quando a gente está fora de grupos, a gente se sente deprimido, a gente fica triste, tá? Quantos colegas começaram a faculdade com vocês, né? Então, não no caso dos calouros, né? Então, desculpa, por exemplo, o Diego, por exemplo, o Vinícius, acabaram de começar, então eles ainda estão explorando tudo, tá? Mas os meninos que já são veteranos, os meninos da cartográfica que estão aqui, com certeza eles começaram o curso, né, com alguns colegas, e vários desses colegas desistiram. Por que isso, gente? Entre outros fatores, as pessoas desistem quando elas não se encaixam, tá? Então, quando elas não se encaixam no grupo, elas desistem, né? E cada grupo tem normas, que são padrões não escritos de comportamento. O que é esse padrão não escrito de comportamento? O que é isso? O motivo pelo qual a mãe do André, ou o pai, ou a avó, se preocupava com as amizades do André, é porque a avó do André é uma pessoa, na verdade, muito sábia. Ela sabe que é mais fácil o grupo te mudar do que você mudar o grupo. E o grupo pune a pessoa que se diferencia, tá? É que nem um ditado japonês que diz o seguinte: o prego que se destaca é martelado. E na vida real acontece exatamente isso. Então, trocando em miúdos, né? Vamos supor que aqui a gente está num grupo de ensino médio, tá? E acontece que nesse grupo de ensino médio, o Gustavo, ele só tira nota 10, tá? Ele é um menino que ele tem notas, assim, espetaculares. E o resto da turma não tem notas tão altas. Acontece que o Gustavo vai ser zoado por ser CDF, por ser Caxias, vou ficar tirando sarro na cara dele. O que vai acontecer? Ele pode ser que ele se empenhe menos, estude menos, para quê? Para igualar com os colegas, tá? Então, o que acontece? O Gustavo está rodeado por um grupo que tem normas de baixo desempenho. Isso é ruim? Cara, isso é péssimo. Então, por que a avó de vocês fica preocupada com companhia? A mãe também. Porque elas sabem que é muito difícil um indivíduo mudar o grupo muda a pessoa, tá? Então, em termos práticos, gente, se vocês estiverem em um grupo de baixo desempenho, seja uma família tóxica que te joga para trás, que te faz se sentir mal, um namorado ou uma namorada que não te valorizam, que fazem um pouco de você, que fazem você duvidar da sua competência. Se você está num grupo de amigos que, sinceramente, não quer fazer nada, não vou falar não seja mais amigo, tá? Mas, na real, presta atenção e procura outras amizades, procura outros círculos de vida, tá? Porque se você continuar em um grupo de baixo desempenho, você vai moderar o seu desempenho para baixo, tá? E isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim. O Léo tá aqui falando que ele tem uma técnica. Você não pode ser zoado, você zoa antes. Léo, quem faz isso é o Tyrion Lannister, da Guerra dos Tronos, aquele anãozinho, tá? Antes de ser zoado, ele tinha uma língua afiada, ele zoava todo o resto. Né? Ele fazia isso como estratégia de jogo-defesa. Mas, Léo, eu acho que o melhor de tudo, de você ficar adulto, né, de você crescer, é que literalmente você não precisa mais disso, tá? Se alguém for te zoar, na real, bicho, eu sou contra a violência, mas dá vontade de sentar a mão na cara? Dá, mas se alguém for te zoar, você vai lá e processa. Junta a testemunha, processa e pede indenização por danos morais. Ah, povo sem noção que fica zoando, sabe? Eu sou a favor de... Se for para passar raiva, passa, mas ganha dinheiro em cima também, para não ficar com gente chata enchendo o saco. Tudo bem até aqui, gente? Olha, eu estimulando os outros a processarem as pessoas. Ai, meu Deus. Ai, gente, desculpa, mas
Tem coisas, né, que eu fico vendo, ai, não sei o que lá, fulano me xingou, me ofendeu, não sei o que, a gente processa. Caramba, a gente processa, sério mesmo. A gente já cresceu, passou, já comeu grama no ensino médio inteiro, os outros zoando a gente, agora também vai ficar aguentando a gente mal, enchendo de saco, adulto? Não, tá louco o processo. Bom, tudo bem até aqui, gente, com o elemento normas? Tudo certo, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá, respira. Caso vocês tenham dúvidas, problemas, reclamações, o Vinícius está falando que está tudo bem, então fechou. Bom, segundo elemento de um grupo é o que a gente chama de status, tá? O que é status? Gente, olha, o Gabriel e a Isadora não, desculpa, a Rafa, eu tô meio de saco cheio de ouvir falar de status, porque ontem eu dei um mini curso e fiquei falando de status. Bom, o que é isso? Status é prestígio social. Todo mundo quer fazer parte de grupos que tenham prestígio, né? Então, vocês estão na faculdade, eu tenho certeza que assim que vocês entraram na faculdade, vocês procuraram comprar moletom com o símbolo da UFO, boné, camiseta. O Vinícius e o Diego ainda não tiveram essa chance, talvez, mas terão, né? Na festa de fim de ano, sempre tem uma tia que fala assim, olha, porque o Vinícius, o Diego, eles estão na faculdade, são bons meninos. E a mesma coisa já aconteceu com o André, acontece com a Isadora, acontece com a Ana Laura, acontece com o Léo, acontece com a Alice, já aconteceu com todos vocês, tá? Por quê? Estar em uma universidade federal traz status, tá? E eu tenho uma teoria de que as pessoas falam muito de universidade federal, sinceramente, por dor de cotovelo, tá? Mesmo motivo pelo qual se fala mal de ricos e famosos. Acho que tem muito a ver também com uma certa dorzinha de cotovelo, mas enfim. Né? Aquela história das uvas verdes. A raposa que não consegue pegar fala que as uvas estão verdes porque quem desdenha quer comprar. Enfim, status é prestígio social, tá? Então, todo mundo quer fazer parte de grupos que possibilite a pessoa ser admirada, que possibilite a pessoa estar em uma posição social melhor do que toda a média, tá? Tem algum problema com isso? Nenhum. Nenhum mesmo, tá? Qual é o único senão? É que existem grupos em que, para você manter o status, você muitas vezes acaba se corrompendo. Quer um exemplo? Por exemplo, quando a pessoa entra para um time de torcida organizada, tipo, sei lá, vou chutar, Gaviões da Fiel. O Gaviões da Fiel é uma torcida organizada violenta? Não é. Mas dentro desse grande grupo existem pessoas agressivas, tá? E aí, para manter a pose de machão, para manter que olha mesmo, aquelas ladainhas todas, que eu acho que é coisa de gente mal resolvida, mas enfim, a pessoa, ela fica caçando briga, fica sendo agressiva, fica fazendo postagens malucas, arruma problemas sociais, porque de alguma forma o status de ser o valentão conta muito para ela. Engraçado, né, que é uma coisa assim, cara, na real, tão adolescente, sabe, sei lá, essas coisas a gente faz quando a gente é adolescente. Eu acho esquisitíssimo ver caras adultos se portando dessa forma, mas enfim. Eu sempre fico achando que isso é um problema de ego, talvez, sabe? A pessoa tem baixa autoestima e fica projetando outras coisas, não sei. Mas o caso é que a gente quer fazer parte de grupos que tenham status, ou seja, que tenham prestígio. E a gente quer entrar e se manter nesse grupo, né? Exemplo besta. Em muitas cidades, fazer parte da maçonaria traz status, né? E a maçonaria é um grupo discreto, mas não secreto, que nem eles dizem, tá? Mas, mesmo assim, há pessoas que compram o relógio da maçonaria, que tem aqui embaixo aquele esquadro lá, tem gente que faz camiseta, tem gente que põe adesivo no carro, tem gente que põe o brochinho e sai na rua com o brochinho da maçonaria, tem gente que muda a assinatura para ficar com 3 pontinhos. Cara, e isso porque era para ser uma sociedade discreta, né?
Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem, de alguma forma, divulgar status, divulgar prestígio, divulgarem que são socialmente tão importantes que foram convidadas a fazer parte da maçonaria. E aqui para nós, tá? Brincadeiras à parte, não está fazendo mal para ninguém, tá? É uma coisa da vida privada da pessoa, deixar ela feliz, não está fazendo mal. Ai, deixa, entendeu? Não tem problema, faz. Tá feliz, faz, vai com Deus, tá? Quiser tatuar, tatua também. Inclusive, já vi gente tatuada com os quadros da maçonaria. Mas, enfim, as pessoas, elas gostam de status, né? Procuram status, né? E tudo bem, tá? Faz parte da natureza humana a gente querer prestígio, a gente quer se sentir querido, amado e elogiado, tá? O terceiro fator é a liderança. Todo grupo tem um líder. Então, todo grupo tem, e não precisa ser representante de sala, todo grupo tem um líder natural. É aquela pessoa que é mais ouvida, que tem mais carisma, que tem mais habilidade de comunicação com as pessoas, tá? Quando esse líder se afasta por algum motivo, geralmente surge alguém para substituir. É ok acontecer? Tá tudo certo, né? O que acontece? Esse segundo membro, ele vai sofrer um pouco, tá? Porque ele vai ser muito comparado ao anterior. Então, ele precisa apresentar um resultado, ou seja, relacionamentos, posturas e condutas que sejam bem melhores do que o anterior, porque ele vai ser alvo de comparação. Disso vocês não têm dúvida, tá? Quando essa segunda liderança, ela é substituída, porque, aliás, quando não é se essa liderança é substituída, o que acontece com o terceiro líder? Na real, gente, se essa substituição é feita muito rapidamente, por exemplo, o primeiro líder saiu, o segundo assumiu, ficou 2 meses, o terceiro não consegue ser líder, tá? Ele acaba pegando liderados mais ou menos traumatizados, mais ou menos rebeldes, então ele, na verdade, não consegue fazer o trabalho dele. Então, por exemplo, jogadores de futebol. Quem aí acompanha jogo de futebol? Algum de vocês acompanha esse troca-troca que acontece dentro de técnicos? Por que os técnicos acabam não conseguindo bons resultados? Porque quando você fica trocando técnicos muito rapidamente, esse líder não consegue fazer nada, tá? Por não conseguir fazer nada, ele acaba sendo desligado. Então, fica a diretoria desesperada, querendo achar um técnico que produza resultado, que seja bom, não sei o quê, mas ele muitas vezes simplesmente não consegue porque não deu tempo, tá? Quanto tempo leva para o líder se consolidar? Gente, no mínimo 1 ano. Então, por exemplo, a seleção de futebol da Alemanha tá com o mesmo técnico já faz não sei quantos anos. Por quê? Porque eles sabem que uma liderança demora muito tempo para se consolidar. Aqui no Brasil, né, as pessoas não estão acompanhando tanto futebol, mas o Tite é o nosso técnico já faz muito tempo, tá? E difícil, e assim, se trocar vai começar a dar ruim. Por quê? O Tite, além de ser uma pessoa competente, ele já tem tempo de estrada, já conhece todo mundo, já tem um estilo de liderança, então por isso ele consegue bons resultados. Se for mexer, olha, eu vou ser bem sincera, vai dar ruim, tá? Então deixa o cara lá, deixa ele fazer as coisinhas dele, tá? E por fim a gente tem o tamanho. Grupos eficientes de trabalho têm até 7 pessoas. Esse número pode ser aumentado com a tecnologia. Então é por isso, por exemplo, que bancos têm grupos imensos de centenas, de dezenas de pessoas, tá? Tem alguma coisa errada com isso? Não, tá? Não tem. A única coisa é que daí a relação pessoal fica prejudicada, ou seja, essas centenas de pessoas simplesmente não se comunicam, não trabalham juntas, então pode dar algum problema aí, tá? Isso é ruim para a criatividade? É. E aí, gente, pergunta importante. A gente agora está vivendo um mundo de home office. Aulas são dadas online, vocês trabalham junto online,
vocês encontram colegas de trabalho online e têm tido resultado. Bancos provavelmente não vão mais voltar ao presencial. É por isso, por exemplo, que o Nubank entregou todos os escritórios que tinha alugado. Então, está acontecendo aí muita mudança. Por que é que vocês acham que nesse cenário, por exemplo, o Google está implorando para o pessoal voltar ao trabalho presencial, a Apple também, né? Porque eles são da tecnologia. Se eles são da tecnologia, por que eles estão querendo que todo mundo volte? Vocês têm alguma ideia? Meninas? Alguma ideia, alguma sugestão? Bom, gente, hoje vocês estão super quietinhos. Vocês estão cansados? O que está acontecendo? Estou até estranhando. Ó, por que que as gigantes da tecnologia estão querendo que o funcionário vá lá bater ponto? Porque para você desenvolver inovação, você precisa de grupos, tá? Você precisa de gente para criar coisas novas, tá? E é muito difícil você desenvolver produtos, serviços, especialmente tudo que envolve tecnologia, envolve teste, envolve laboratório, envolve projeto beta, projeto alfa. E é mais fácil você fazer isso, você acaba tendo mais resultados presencialmente, tá? Então, especialmente na indústria da inovação, o pessoal está desesperado para voltar. Porque online a coisa acaba, infelizmente, não funcionando tão bem quanto poderia funcionar, tá? Eu estou procurando aqui, eu queria mostrar para vocês um negócio. E vou mostrar para vocês um negócio. Peraí. Só um segundinho, gente. Bom, já comecei a baixar para mostrar para vocês. Então, como que funciona esse processo de criatividade e por que que você precisa de pessoas, tá? Então, primeira coisa, a criatividade, ela surge em grupos? Surge, tá? Porém, ela é um fenômeno que acontece muitas vezes de forma individual. E o segredo para um grupo funcionar bem é você ter pessoas criativas e que consigam trabalhar em grupo, tá? Isso é um problema? É, porque existem pessoas que simplesmente têm muita dificuldade para trabalhar em grupo porque são centralizadoras. Isso é, por exemplo, o meu caso, tá? Eu sempre fui uma pessoa extremamente centralizadora, sempre tive muita dificuldade de trabalhar com outras pessoas, então eu sei que para eu trabalhar na indústria da tecnologia, para eu desenvolver produtos, serviços, se eu fosse da área de sistemas de informação, gente, eu possivelmente ia ter problemas sérios, tá? Por causa da minha capacidade, da minha habilidade, aliás, habilidade não, desculpa, por causa das minhas características centralizadoras. Então, para quem não tem capacidade de trabalhar em equipe, cara, tenta desenvolver, porque pode dar ruim, tá? Não estou dizendo que vai, mas pode. Como que funciona todas as etapas da criatividade? Primeira coisa, alguém vai ter uma inspiração inicial. Inspiração inicial é quando a pessoa vai ter ali alguma ideia, vai ter alguma iluminação de que tem alguma coisa que pode ser melhorada, tá? Então, por exemplo, a primeira pizzaria que entregou comida delivery foi uma pizzaria localizada nos Estados Unidos, que basicamente pensou o seguinte, olha, as pessoas, elas têm preguiça de se arrumarem para virem até aqui comer uma pizza. Então, é mais fácil eu levar a pizza até elas, tá? Então, o que que foi isso? Foi um empreendedor que percebeu que existia uma necessidade associada, né, ao... Nossa, peraí que vazou um som. O empreendedor percebeu que existia, de fato, um
problema relacionado, tá? Então, gente, vocês já ouviram o ditado de que o preguiçoso muda o mundo? Já ouviram o ditado de que o preguiçoso tem tanta preguiça que ele cria inovações para se livrar do trabalho pesado? Cara, é verdade, né? Se vocês forem parar para pensar, todas as inovações recentes, né? O Gabriel está aqui concordando. Inovações recentes e mesmo as antigas, tá? Então, por exemplo, como que vocês acham que o ser humano, sei lá, começou a montar o cavalo? Porque o cara estava lá, né? O ser humano sentadinho embaixo da árvore, dentro do tempo, autêntico Chico Bento. Aí ele viu os cavalinhos correndo, correndo, ele pensou, olha, se eu conseguisse subir em cima desse bicho aí, eu chegava mais rápido, né? Aí ele conseguiu domesticar o cavalo. Deu um pouco, ele percebeu, né? Tava lá carregando coisa pesada e o cavalinho pastando. Ele falou, olha, esse bichinho aí é maior que eu, né? De repente ele podia me ajudar. Aí ele descobriu, né? Montou ali uma carroça. E, gente, o mundo, ele teve inovações ao longo da nossa história, né? A inovação acompanhou a história humana, basicamente, porque existia algum problema e tinha alguém que falava, tá, né? O que eu faço para melhorar isso? Né? Então, na verdade, a pessoa está querendo se poupar de problemas, né? Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que o Felipe, ele vai a um restaurante que ele gosta muito, barzinho, e daí ele olha o cardápio e aí ele vê que só tem ali, gente, batata frita e mandioca. Não tem uma tabuinha de carne, não tem um espetinho, não tem um escondidinho, não tem nada no cardápio, tá? Isso dá uma revolta no Felipe. Fala assim, eu vim aqui para comer, para beber, não quero saber de batatinha, se fosse batatinha, fazia em casa, que não sei o quê. Esse incômodo, ele traz também boas ideias, tá? Então, essa inspiração inicial geralmente vem de dificuldades e vem da vontade da pessoa criativa, do criador, pensar em coisas diferentes, tá? O segundo item da criatividade, o segundo fator importante é a preparação. Uma vez que você teve uma ideia, você vai se preparar, você vai estudar, você vai ler para tentar entender formas de você resolver esse problema, tá? Essa etapa de preparação é importante? É, porque se você não faz, você desenvolve um produto que é exatamente igual ou muito parecido a algo que já existe ou que está sendo criado. Exemplo bobo. Todo mundo aí já ouviu falar da Uber, não ouviu? A Uber, que a gente chama aplicativo, que a gente chama carro, etc. Tá? Mais ou menos na mesma época que a Uber estava bombando lá fora, um grupo de empreendedores brasileiros decidiu, mais ou menos na mesma época, criar algo parecido. Daí eles criaram o 99. Tá? O 99 é um aplicativo concorrente. A questão é que o 99 não copiou o Uber. Tá? Calhou deles serem desenvolvidos mais ou menos na mesma época. Tá? Mas o que os empreendedores do 99 não fizeram? Eles não pesquisaram para ver o que estava sendo feito em outros lugares. Tá? Por causa disso, eles são conhecidos como copiadores, mas na verdade, cara, eles não copiaram, sabe? Eles não copiaram. Calhou deles terem mais ou menos a mesma ideia no mesmo período. E é tão parecido que, no final das contas, a marca forte, não é que o pessoal do 99 não ganhe dinheiro, mas a marca que se fortaleceu foi o Uber, não foram eles, tá? Isso é muito chato, tá? O terceiro fator, gente, a incubação. É o seguinte, vocês já repararam que quando tem uma prova difícil, por exemplo, no caso de sistemas, provas da professora Daniele, que eu sei que, né, ela dá aula de lógica, de programação inicial, e especialmente para quem nunca teve isso na vida, quando chega nas provas da professora Daniele, tem dificuldade, cara. E a Daniele, eu vou falar um negócio, ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Às vezes eu me sinto até um pouco envergonhada de conversar, porque a menina, ela realmente pensa de formas diferentes, tem ideias aí muito diferentes. Fazendo uma analogia agora para o curso da cartográfica. Mesma coisa, por exemplo, as provas do Deroco.
Eu já ouvi dizer que as provas do George são super complicadas, tá? O que acontece com as pessoas, no geral, eu inclusive, quando a gente vai estudar para a prova? O que acontece? 2 dias antes, a gente começa a estudar para a prova e a gente se arrebenta, vira as madrugadas sem dormir, a gente fica ali estudando. A gente faz a prova, no dia seguinte, a gente não lembra mais do que a gente estudou. Já aconteceu com vocês? De vocês estudarem, seja para essas provas desses professores que eu citei, que eu sei que são excelentes professores, mas as provas são difíceis, ou qualquer outro professor, o que acaba acontecendo? A gente racha de estudar, aprende, mas parece que 2 dias depois, cara, é como se nada tivesse acontecido. O Leonardo está aqui, bom, o Léo concorda, né? Mas ele não quer se comprometer. E, gente, não é vergonha você dizer que uma prova de alguém é difícil, né? E é mesmo, cara. Eu já vi provas de colegas meus, e nem tô falando nem da professora Daniela, nem do George, que são pessoas muito inteligentes e, assim, me dá até raiva, tá? Mas eu já vi provas de outros colegas da minha área que eu olhava, eu falava... Isso porque eu fiz administração, eu falava, gente do céu. Porque conteúdos complexos, uma abordagem diferente, enfim, cada docente aí vai ter seu estilo. Mas, por que isso acontece? Um dia depois da prova, vocês esquecem. Por causa desse fenômeno que se chama incubação. Para você, de fato, aprender algo, tá? Esse lance de você sentar 2 dias antes, ou um dia antes, ou na madrugada anterior, você não deixar de estudar, você vai colocar a memória daquele conteúdo no circuito de memória curta, tá? Perdão, memória curta não, memória de curto prazo. Então, você vai se forçar, vai fazer um esforço extra para que aquele conhecimento fique ali na superfície. Você vai usar e daqui a pouco você vai esquecer, tá? Porque ele não ficou fixado no seu circuito de memória de longo prazo, tá? Então, a mesma coisa, por exemplo, que eu falar assim, Brian, guarda para mim o seguinte telefone, 34 3234 0100. Ele vai lembrar desse telefone, tá? Daqui, talvez, a 2 minutos. Mas se perguntar para ele amanhã, não vai lembrar, tá? Por que isso? Porque o conhecimento, gente, ele precisa de pouquinho em pouquinho, tá? Para o seu cérebro aprender, a gente precisa saber o seguinte, se o cérebro aprender, se lembrar-se de tudo o que vocês estudam, de tudo que vocês fazem, vocês iam bugar, tá? Tanto é que existe um problema neurológico de pessoas que não esquecem não lembram de tudo o que aconteceu desde o dia que elas nasceram, que são pessoas que são profundamente transtornadas, porque o cérebro precisa jogar fora memórias, jogar fora informações, porque senão não cabe o resto, a pessoa buga, tá? Esse período de incubação é quando você já estudou, você já se preparou, você já tem conhecimentos, e daí existem os seus processos mentais. Você vai juntando as partes, né? Aquilo vai se acomodando na sua cabeça, vai se consolidando, você vai refletindo. Quer um exemplo bobo? Quando vocês eram crianças, provavelmente aconteceram coisas que fizeram sentido para vocês quando vocês eram adultos, tá? Por exemplo, eu lembro de uma vez, vou dar um exemplo bobo que aconteceu comigo, com certeza já aconteceu algo com vocês também. Quando eu era criança, eu fui com minha mãe fazer compras no Paraguai. Minha mãe comprou as coisinhas que ela precisava, tudo, né? Quando minha mãe chegou na rodoviária, lá do Paraguai, a gente foi de ônibus. Quando minha mãe chegou lá, ela foi assaltada, tá? E daí, tudo que ela tinha de dinheiro dentro da carteira foi roubado. E ela estava em outro país, com uma criança pequena, não roubaram o que ela tinha comprado, mas roubaram uma carteira, então ela ficou sem documento, ficou sem nada. Com sorte, ela ficou com as passagens que estavam no bolso e não na bolsa. Eu lembro que a viagem era super longa. Nessa viagem toda, né, não sei como, a minha mãe arrumou uma coxinha. Ela deu para mim comer a coxinha e ela mesma não comeu nada, não tomou uma água, não fez nada.
tá? Eu era criança, não percebia essas coisas, tá? A criança não percebe esse tipo de esforço. Mas eu hoje sou grande, né? Então, eu lembro dessas coisas e até me dá um aperto no coração, porque eu fico pensando, cara, tadinha dela. Porque se fosse eu, cara, eu sou uma pessoa desesperada, certeza que eu ia estar me jogando no chão, esperneando e gritando, né? Só que ela não fez isso. São coisas que fizeram sentido na minha cabeça muitos anos depois, tá? Por quê? Acontece o fato, né? Você acumula informações, essas informações incubam na sua cabeça até que chega um momento que você tem iluminação, ou seja, quando você percebe o que de fato aconteceu. Ou no caso da criatividade, né? Iluminação é quando você tem uma ideia, tá? Mas você não tem ideias sem preparação e sem incubação. Muitas pessoas querem, por exemplo, pular da inspiração inicial e direto para a eliminação. Ou seja, tive uma ideia, vou lá fazer. Cara, desculpa, mas dá uma olhada antes, né? Vai ler, se prepara um pouco, né? A gente vê naquele Shark Tank uma ideia é pior do que a outra, que você vê que a pessoa que teve uma inspiração inicial, mas não para para pensar se de fato aquilo é uma boa ideia, né? Que nem, acho que foi a Ana Laura, não, foi a Alice que mandou pra gente. Desculpa. Ou foi a Ana Laura ou foi a Alice, que mandou aquela ideia do conezinho para a pessoa fazer xixi em pé. Poxa, a ideia é bacana? Mas isso já é dado de graça, entende? Se a pessoa tivesse feito alguma pesquisinha de mercado, ela teria percebido que aquilo, se já é dado de graça, você vai comprar para quê, né? E, por fim, a gente tem a etapa de verificação, que é quando você vai testar para ver se a sua ideia funciona e se ela não funciona, tá? Agora, falando um pouquinho sobre essas duas etapas aqui, sobre preparação e incubação, né? Para você realmente ter uma ideia criativa, para você realmente ter uma ideia inovadora, tá? Você precisa de horas de prática. E aí eu vou falar para vocês sobre algumas coisas importantes que envolvem o menino Neymar, envolvem, sei lá, os Beatles, envolvem o Bill Gates, envolvem quase todo mundo que vocês conhecem aí, que é bem sucedido na área que trabalha. Assim que você se forma, no caso aí do Gabriel, da Rafa, da Alice, da Mariana, né? Várias pessoas aí estão se formando. Olha, existem algumas certezas no mundo. Uma é que amanhã, graças a Deus, já é sexta. E outra é que assim que vocês se formarem, durante um tempo, vocês vão comer muita grama, tá? Vocês vão passar muita raiva, vocês vão ter muitos clientes tontos, vocês vão passar por perrengues financeiros. É muito difícil que vocês se formem e não passem raiva, a não ser, né, que vocês já tenham algum background, ou seja, tenham pais que dão alguma forma de apoio. O Gabriel está aqui falando que ser peão de obra né? Vocês vão trabalhar para fazer uma medição lá não sei onde, tomar sol. Cara, você acha que o dono do negócio vai lá tomar sol, vai mandar o Gabriel. Inclusive, gente, tem um colega de vocês, veterano, eu tô contando a fofoca, mas eu não tô lembrando quem é, tá? De verdade, não tô lembrando. Que a pessoa foi fazer medição lá não sei onde, né? Um lugar afastado, e a pessoa foi picada por pulgas e ficou doente. Para quem não sabe, pulga, carrapato, transfere doenças sérias para o ser humano. E o rapaz ficou doente, mas assim, doente de ser hospitalizado por causa de picada de pulga. É por isso que o professor de vocês, os professores, aliás, falam para vocês que é bom usar aquele sombreiro de chapéu, é bom usar protetor solar e é bom usar repelente, porque se não passa, você pode ter uma doença seríssima e ter problemas de saúde mais sérios também, né? Bom, e aí, isso vai acontecer, tá? Agora, por que é que eu sempre falo para vocês, gente, vai fazer estágio, vai fazer parte da empresa júnior, vai participar de evento, vai conhecer
outras pessoas aí do trabalho. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, se sabe que a pessoa, para ser um bom profissional, ela precisa de um certo número de horas de prática. E qual que é a sacada aqui? Quanto mais cedo vocês acumularem essas horas de prática naquilo que vocês escolheram fazer, mais cedo também vocês vão se destacar. Mais cedo vocês vão se tornar conhecidos, né? Então, por exemplo, se diz assim, o Neymar é um excelente jogador, ele tem talento. Ele tem talento? Bom, tem. Os dados mostram isso. Ele é um bom jogador, tá? A despeito dele também poder ser ator ou teatro, porque as cambalhotas que ele dá é coisa até de artista circense. Mas, enfim, desculpa, a gente tem mais nada dele. Mas ele é inegavelmente bom, tá? O ponto é que as pessoas não falam que o pai do Neymar é um jogador frustrado. Imagina a frustração desse homem. É chamado, assim, aparece o nome dele e aparece embaixo, pai do Neymar. O cara conhecido, ai meu Deus do céu, o cara conhecido por ser pai do Neymar. Situação, né? Mas enfim, o Neymar, desde os 2 anos de idade, ele é treinado para ser jogador de futebol. Na época, acho que ele morava em Santos, o pai dele chegou a jogar no Santos. Enfim, o Neymar teve o cordão umbilical dele enterrado do lado do estádio do Santos. Tá? Desde os 2 anos esse menino pratica. Tá? Hoje o Neymar adulto, ele pratica não sei quantas horas por dia. Tá? Então, não é à toa que ele é bom. Quando ele tinha 8 anos, 9 anos, ele estava em time Dente de Leite, ele já tinha um volume de treinamento associado a talento que fizeram com que ele despontasse, tá? Ele parecia muito melhor do que as outras crianças porque ele tinha treinado mais, tá? Isso vale, por exemplo, os Beatles. Quando os Beatles estouraram, eles já estavam na estrada fazendo show, já fazia pelo menos 5 anos que eles tocavam 4 dias na semana, à noite, em bares. Tá? Então, qual que é a lógica aqui? Quando você tem uma farta experiência, o que vai acontecer? Você acaba parecendo melhor do que as outras pessoas. Tá? Então, dificilmente a pessoa começou do nada. Outro exemplo, Bill Gates. Bill Gates, ele criou a Microsoft. Todo mundo fala, inclusive nos filminhos que falam sobre a vida dele, que ele entrou em Harvard, ele sabia mais do que os professores. Sabe o que é engraçado? Ele sabia mesmo. Sabe por quê? Bill Gates é milionário, bem. Tá? A família dele já é rica. A escola que ele estudou tinha computador para as crianças brincarem. Tá? Se tratava de equipamento que nem faculdade tinha, porque era caro demais. Né? Então, o que ele fazia como bom nerd? Ele aprendeu a mexer com computadores na escola, mexeu, aprendeu bastante coisa sozinho, porque não tinha livro, não tinha nada, e criança, gente, é esponja, aprende tudo. Quando ele entrou na faculdade, ele sabia mais do que os professores? Lógico que sabia, porque ele foi exposto a esse estímulo um pouco antes. Então, o que acontece? No caso, nesses 3 casos que eu destaquei a vocês, os Beatles, o Neymar e o Gates, eles têm talento prévio? Até tem, mas eles têm 10 mil horas de prática. Tá? O que são essas 10 mil horas de prática? É mais ou menos o tempo que se conta para você se tornar muito bom em uma determinada área. Vamos traduzir isso? Se vocês trabalharem 8 horas por dia durante 4 anos, excluindo final de semana, excluindo férias, essas 10 mil horas são 4 anos de trabalho. Por que é que vocês acham que demora, em média, 4 anos para vocês se colocarem bem no mercado, para vocês terem experiência, para vocês começarem a ter recomendações melhores? Por causa disso, tá? Então, qual é a minha sugestão desde sempre, tá? Tenta ir juntando essas 10 mil horas antes. Vai construindo o portfólio, vai estudando, tenta ir se preparando, tá? E você não precisa de um talento especial para mandar bem alguma coisa. Falando de futebol, né? Tem um jogador que jogou durante muito tempo no São Paulo, é um bom jogador, o nome dele é Kaká, tá? Deixa eu ver se eu acho foto dele.
para mostrar para vocês. Espera aí. Bom, vou mostrar, vocês vão reconhecer, porque ele já jogou durante muito tempo em times importantes, jogou na seleção. O Kaká é esse rapaz aqui. O Kaká, ele sempre foi um jogador correto, tá? Um bom jogador, sempre foi muito disciplinado, controlou peso, fazia exercício, praticava todo dia, tá? E a disciplina dele é acima da média dos jogadores, tá? E o que é bacana estudar o caso do Kaká? O pessoal que entende de bola percebe quem assim é particularmente criativo, quem tem particularmente boas sacadas. No caso do Kaká, ele tem muito treino, tá? Mas ele é uma pessoa particularmente talentosa? Na real, gente, não é. No caso dele, ele teve muito tempo de treinamento, tá? Treinamento, mais treinamento, mais treinamento. E no caso da criatividade e também no caso da vida profissional de vocês, para que vocês construam de fato oportunidades, vocês precisam de horas de prática e precisam de insights. O que é esse insight? A iluminação, né? Você ter alguma ideia, você ter alguma inspiração de como fazer as coisas diferentes. Isso é o que vai, de fato, trazer grandes oportunidades para vocês. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Tudo certo? Bom, eu queria mostrar para vocês aquele videozinho que eu separei para mostrar. Eu vou ter que parar a gravação. Peraí. Pessoal, voltamos. Opa, acabou que eu me discutei. O Matheus saiu, o Gabriel saiu há 3 minutos. Gente, que pena. Acabou que eu fiquei assistindo junto com vocês e eu não tinha visto o chat. Sinto muito, gente. Sinto muito mesmo. Enfim, por que eu quis mostrar isso para vocês? Então, para início de conversa. Por que smartphones têm o formato que tem? Por que, por exemplo, ring lights tem esse formato circular e tem tipo essas perninhas aqui embaixo, né? Por que notebooks tem o formato que tem? Por que é que as escovas de dente têm o formato que tem? Então, em termos práticos, essa Ideal, ela trabalha em parceria com empresas. Então, a Apple contratou a Ideal anos atrás para fazer o design do iPhone. Então, toda essa ideia do touchscreen, ou seja, de você não ter teclas, a ideia de que você tem uma tela espelhada, o lugar onde as câmeras dentro dos celulares ficariam, na verdade, não foi uma criação do iPhone, foi uma criação dessa empresa, assim como o ring light, assim como uma série de produtos que a gente utiliza na prática, na vida real, tá? Essa empresa, ela desenvolve um processo criativo que é muito bacana, tá? E que a gente viu na prática como que funciona. Deixa eu procurar aqui, cadê? Tá por aqui, achei. Bom, então, o que o pessoal da Ideal faz? Eles criam esse processo esse processo criativo, basicamente, primeiro, contratando pessoas absolutamente preparadas para saber lidar com as situações que se apresentam. Então, olha só, eles têm uma equipe multidisciplinar que tem desde o cara que faz medicina, a gente viu lá, até a pessoa que, por exemplo, analisa fenômenos da sociedade, tá? Você tem gente muito qualificada, você tem gente que já está acostumada a trabalhar em equipe. E vocês observam que o diferencial dessa equipe é a sua capacidade de gerar ideias diferentes. Porque assim, gente, se vocês pegarem um administrador, assim como eu mesmo, como que vão ser as ideias de administradores? Geralmente muito quadradinhas. Não se trata de uma profissão e de um grupo profissional que é particularmente criativo. Nós não somos, eu reconheço isso.
Porém, quem lida com tecnologias, quem lida com técnicas, eu acho que de tanto manusear equipamentos, de tanto manusear ferramentas, acaba aprendendo a se virar com isso, né? Então, é aquela história. A pessoa que tem uma padaria está mais propensa a criar um novo doce do que alguém que não pisa na cozinha, tá? E esse é um dos pontos cruciais da criatividade. Você tem que achar gente que gera ideias que tenham valor. Então, você viu que o pessoal foi visitar supermercados, levantou estatísticas, né? E tudo isso em uma semana, né? Em geral, produtos, especialmente produtos de utilização simples, que tem que ter design, eles levam tempo, na verdade, para serem fabricados, para serem constituídos de uma forma adequada, tá? Então, depois desse processo de primeiro, preparação prévia de indivíduos, seja por treinamento, seja por contratação de pessoas competentes, e dessas pessoas terem preparo para gerar ideias válidas, né? Existe todo um processo de seleção. O que é isso, gente? O processo de seleção é quando você vai escolher as melhores ideias que foram apresentadas, tá? Para isso, o pessoal lá utiliza a ferramenta de brainstorming. Lembra que o rapaz falou com o sininho, olha, as pessoas vão falar e quando um estiver falando, o outro não critica. O que o pessoal vai fazendo? Vão desenvolvendo diversas informações conjuntas para estimular o pensamento criativo, tá? Por que o brainstorming é muito bom? Porque ele permite, mesmo as pessoas mais quietinhas, que elas possam participar. Então, gente, vamos lá. Estamos aqui em uma sala, agora com 15 pessoas, em que todo mundo aqui já frequentou uma escola, já esteve em uma sala de aula, né, presencial. E, especialmente quem é mais tímido, quem é mais quieto, com certeza já teve momentos que sentiu vontade de falar com o professor, fazer algum comentário. Mas não fala porque tem medo de ser zoado pelos colegas, não fala por timidez, tá? Essa ferramenta do brainstorming, ela foi feita tanto para estimular as pessoas que são mais tímidas, mais introvertidas, quanto essa ferramenta também tem uma função, evitar que surjam grupos de poder. O que é isso? Eu vou dar um exemplo, tá? Que é um exemplo bobo, porque eu sei que a pessoa que eu vou usar aqui de exemplo não é assim, né? Por exemplo, a Alice que está aqui nos assistindo. A Alice é uma menina que tem personalidade forte, ela tem princípios, valores, é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa que gosta bastante de falar, é uma menina, assim, super de bem com a vida, super tranquila, tá? Pessoas que têm personalidades extrovertidas, pode ser que elas tenham características dominantes, tá? Não é raro que isso aconteça. Tem problema com isso? Não tem. Agora, em situações de trabalho, não é o caso. Eu sei que a Alice não faria isso, é só um exemplo, tá? Mas vamos supor que um ambiente de trabalho, né, está definindo o trabalho, está estabelecendo algum processo de trabalho. Existiria a chance de alguém com características como as da Alice dominar a discussão e vender a ideia dela como sendo a melhor? Pode ser, tá? Isso é bom para a criatividade? Não necessariamente, tá? É aquela história. A Alice vai ter um ponto de vista dela. Eu vou ter o meu ponto de vista, a Isadora vai ter o ponto de vista dela, o Vinícius vai ter o ponto de vista dele, o Felipe, o Rafael, cada um vai pensar de um jeito. E com certeza todos nós estaremos errados, mas também todos nós estaremos certos em alguma medida. Tá? Então, o problema de você ter personalidades muito dominantes no processo criativo é isso, tá? Você pode acabar polarizando, né, as discussões. Então, por isso que em um processo de brainstorming, peraí, tá faltando um N aqui. Em um processo de brainstorming, primeiro, você evita críticas às ideias. Por quê? Especialmente quem é mais tímido, no comecinho ela tá pegando jeito, então pode ser que saia alguma bobagemzinha? Pode. Gente, mas quem nunca falou uma bobagem? Sabe? Quem nunca errou? Será que a pessoa precisa ser chicoteada por causa de um deslize? Né? Dificilmente. Segundo, em um processo de brainstorming,
tem que ter liberdade total para as pessoas falarem aquilo que elas querem. E aí, eu vou comentar com vocês um exemplo bizarro, né? Que já aconteceu comigo em outras situações anteriores, tá? Que situação foi essa? Eu trabalhava em uma empresa em que o gestor achou que ele estava pronto para passar por um processo de avaliação 360. O que é avaliação 360? É quando a pessoa é avaliada pelos seus pares, pelos seus subordinados, ou seja, pelos seus funcionários, e por quem está acima deles, seus chefes, tá? A pessoa, ela tem que estar com o coração aberto mesmo, tá? Para esse tipo de avaliação, porque se ela não tá, ela surta. E foi exatamente o que aconteceu. Esse meu chefe reuniu pessoas-chave para participar do processo. Essa é a minha área, tá? A minha área de origem, gente, contrata a gente, treina a gente, faz avaliação de desempenho. Por eu conhecer a figura, eu já sabia que o rapaz é mais vaidoso do que eu, então é óbvio que ele ia se incomodar com críticas mais contundentes, ainda mais dadas assim na cara. O que aconteceu? Deu meleca, tá? A terceira pessoa não tinha terminado de falar, ele já estava brigando com a pessoa, se justificando, sabe? E não serve para isso, né? Uma avaliação 360, você escuta e fica quieto, né? E claramente não funcionou. Por quê? Sem liberdade total, né, de diálogo, de conversa, lógico que não vai funcionar, tá? E daí, o que acontece? Para você criar uma inovação, você vai combinar ideias anteriormente apresentadas, tá? E você vai criar um composto todo novo. E todo mundo tem que falar alguma coisa, tá? Essa é uma obrigação, né? Então, cada um tem a sua vez para falar e cada um vai propor alguma coisa diferente. Então, o que você faz? Você vai gerar ideias, selecionar as mais bem votadas e, por fim, você vai revisar o processo e vai criar um produto ou um serviço diferente, tá? Pessoal da minha área, é bom fazendo isso? Sinceramente, eu acho que não, tá? Pessoal da minha área é bom de vender, mas nós não somos particularmente bons para criar, porque daí tem uma coisa importante que a gente já discutiu aqui. Para você criar mesmo alguma coisa, você tem que ter vivência, ter experiência naquele ponto específico, tá? Então, eu sei que o Felipe está na cartográfica, né? O André também. Peraí. O Felipe e o André, vocês estão na cartográfica, né? Ou eu tô viajando? Acho que vocês estão, né? Bom, quem conseguiria criar inovações? Felipe confirmou. Quem conseguiria criar inovações de, por exemplo, os teodolitos que vocês usam, que eu jurar... não, o André está falando que é de sistemas. Ô, André, desculpa mesmo. Não sei porque me deu um bug mental aqui. Mas, ó, vocês dois servem de exemplo de todo jeito. Quem conseguiria criar um novo equipamento? Né? O Felipe, o novo teodolito, o André, sei lá, um novo megaprocessador com nanotecnologia, não sei o quê. Gente, eu é que não. Eu não sei nem passar esmalte, sabe? É óbvio que eu não ia, não ia ser capaz de fazer isso. E também não pessoas que têm estritamente a minha formação, né? Eu sei vender, eu entendo de treinamento, eu entendo de seleção, eu entendo de desenvolver estratégia, mas tem coisas que a gente não sabe, não tem condição de fazer mesmo, tá? Porque a gente não pode esquecer que as pessoas, para desenvolver criatividade, elas precisam, nunca se esqueçam disso, tá? De horas de prática. Então, não tem jeito. Tá? Vocês precisam praticar. E quanto mais cedo vocês começarem, melhor. Né? Então, aqui a gente está em um grupo de pessoas muito queridas, sabe? Muito queridas mesmo. Bons estudantes, boas pessoas, pessoas muito, muito legais, sabe? E que estão em diferentes estágios aí da trajetória profissional. Vários de vocês estão no começo, outros de vocês... Não, peraí, corrija. Todo mundo aqui, né, à exceção de mim, está no começo da trajetória profissional, né? Começo de curso, final de curso, tanto faz, né? Vocês não estão assim tão diferentes um do outro. Mas vocês vão ver a diferença mesmo daqui a 5 anos, tá? Então, ou seja,
Quanto maior o número de experiências que vocês derem conta de acumular nesses 5 anos, maior vai ser a chance de vocês se destacarem mais cedo, tá? Então, mal colocando, tá? E colocando de uma forma até um pouco grosseira. O momento de vocês passarem raiva, aprenderem, estudarem, se qualificarem, montar portfólio, é agora, tá? Então, mesmo quem está no primeiro ano, mesmo que você esteja ainda na faculdade, vai, sabe? É melhor fazer do que você ser forçado a fazer depois sem experiência nenhuma. Acaba sendo tudo muito pior. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Alguma dúvida, algum problema? Tá tudo bem? E assim, antes de mais nada, eu sei que esse vídeo é longo, tá? Mas eu também sei que talvez nem todos vocês fossem assistir. E é um vídeo, assim, que particularmente, ele é um pouco antigo, mas ele, ainda hoje, essa técnica, ela é utilizada, tá? E funciona bem, tá? Funciona bem ainda hoje. O André aqui está comentando que dentro da própria área, cada um vai para um rumo ao qual vai conseguir fluir melhor. Inteligência artificial, desenvolvimento web, etc. O negócio chama área, boa, né? E ir para dentro. Ele gosta, né? O André gosta de inteligência artificial porque gosta da área e vai se manter nessa área. André, você tá certo, tá? Escolha uma área, estude, se capacite, vá. Só não esqueça de olhar um pouquinho para fora e ver se estão existindo tecnologias que vão substituir, que vão mudar. É importante estar sempre atento, né? Mas no mais, gente, não tem conversa. A criatividade não existe sem trabalho. Você pode até ter uma ideia inicial, mas sem você se empenhar ali e batalhar, desculpa, mas não vai. Não vai mesmo, tá? Então, meninos, muito obrigada pela participação de todos vocês. Vejo vocês todos na semana que vem. A Ana Laura, acho que eu vejo hoje à tarde, a gente tem reunião, vamos nos ver lá. E meninos, se cuidem, tá? Fiquem bem, qualquer rolo, qualquer problema, por favor, tá? Me avisa, porque eu vou ficar muito feliz de poder ajudar todos vocês. Meninos, beijo, beijo, beijo e tchau, tchau, tá? Beijo e até agorinha, né? Até daqui a pouco, Flor. Tchau, tchau, viu? Tchau.